Bom dia, irmãos, que a paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus, que dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Antes de nós começarmos o culto dessa manhã, nós queremos passar 2 vídeos informativos desse momento que nós estamos vivendo. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda a casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Cuidar uns dos outros, faz parte também do cristianismo, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Então a nossa parte é isso, porém uma palavra tem ficado muito na minha mente nesses dias: não espalhe medo, espalhe fé. Nós temos obrigação como filhos de Deus de espalhar boas notícias, de pregar o evangelho da salvação, sim, de que Jesus vai vir buscar a sua igreja, sim, de que as coisas estão complicadas, que é o final dos tempos também, mas que nós precisamos crer que estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Temos que crer que o Senhor Jesus está conosco. Eu quero ler com vocês Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 20. Esse texto fala sobre nós lembrarmos daquilo que nos traz esperança. Lamentações 3:20 traz uma palavra de
ânimo para cada um de nós nessa manhã, nesse dia, para que possamos estar alicerçados e fortalecidos no Senhor. Tanto a palavra de Deus, quanto mesmo os cientistas, os médicos, eles sabem que quando nossa defesa emocional ela fica abalada, a nossa saúde também se abala. Então não permita que as tuas emoções se abalem, que o teu coração fique entristecido, preocupado nesses dias, porque senão a tua saúde também se abala. Nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, ter fé e esperança, porque o Senhor Jesus está conosco. Em Lamentações 3:20 diz assim: lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aleluia! Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Quero ficar com vocês com esse versículo 23, que se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Que nessa manhã o Senhor renove a tua esperança. Que nessa manhã o Senhor renove a tua fé. Que nessa manhã o Senhor renove a tua alegria. Tudo aquilo que pode estar adormecido, tudo aquilo que pode estar parado na tua vida, que Ele venha renovar nessa manhã. Porque a sua misericórdia não tem fim, ela se renova todos os dias. O Senhor hoje está renovando a nossa esperança. O Senhor hoje está renovando a nossa alegria. Ele está hoje renovando o nosso entusiasmo em adorar o seu nome. Podem nos impedir de muitas coisas, mas não podem nos impedir de adorar e de bendizer ao nosso Deus. Nessa manhã nós vamos adorar, nós vamos declarar que nós estamos abrindo o nosso coração para ouvir a voz do nosso Senhor. E nessa manhã Ele vai queimar em nossa alma, em nosso coração, a sua presença. Aleluia.
que todo medo, toda falta de esperança para amanhã, toda insegurança caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida esperança, eu declaro sobre a tua vida provisão, eu declaro sobre a tua vida saúde, alegria, em nome de Jesus. Que o fruto do Espírito de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos navegar no oceano do Espírito nessa manhã. Aleluia.
a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia. Paz seja com todos. Amém. Bom dia a todos que estão em casa ou no trabalho, onde quer que vocês estejam. Para aqueles que ainda não sabem, nós retomamos hoje nosso culto. A gente aguardou uma decisão e com os devidos cuidados. Você que está em casa não está podendo ver, mas o pessoal está tudo aqui afastado, as cadeiras. Nós fizemos uma configuração diferenciada. Colocamos as medidas de segurança, álcool em gel, está todo mundo aqui com máscara, bem bonitinho. Eu tirei a máscara aqui para pregar, é complicado, senão minha voz já não é muito bonita sem máscara, imagina com máscara, né? Mas que nessa manhã seja um período de retomada. Tem sido tempos diferentes, a gente tem que se adaptar. O contato físico faz muita falta para nós, mas nós somos pessoas obedientes às leis de Deus e à lei dos homens. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho 45 anos e eu já vi muita coisa, e uma certeza eu tenho, tudo isso vai passar. E logo, logo a gente vai poder voltar à nossa vida. Haverá sim perdas, tem havido perdas, mas em tudo Deus estará sustentando cada um de nós. E que nós possamos aprender e entender o que Ele tem para nos ensinar. Isso é a base que eu quero falar nessa manhã para cada um de vocês. A palavra que o Senhor colocou ontem no meu coração, eu quero compartilhar com cada um de vocês que estão aqui e com cada um de vocês que está aí na sua casa. E o texto base que eu quero usar está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, a partir do verso 1. Diz o texto: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seus pais, e colocou os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração ou a alimentação de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E dentre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que aqui por enquanto. E guarde bem esses nomes, porque é sobre eles que nós vamos aprender nesta manhã. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Senhor, obrigado por esta manhã, por esta igreja. Obrigado pelo lar, pela casa, pelo trabalho, onde cada um dos meus irmãos estão vendo agora, ao vivo, ou aqueles que irão ver depois, quando for colocado em outras mídias. Mas que nesta manhã, Deus, o Senhor esteja presente neste lugar, mas também esteja na casa, no lar, na rua, no carro, aonde quer que essas pessoas estão sendo alcançadas pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é universal, e o Senhor não é um Deus que se limita a espaço, ou a tempo, ou a lugar.
aonde houver alguém neste momento sintonizado com esta palavra, com esta ministração, que o Senhor esteja ao lado dele, falando à mente, ao coração, ao intelecto, e que cada um de nós, essa manhã, todos nós, possamos entender, aprender e, acima de tudo, praticar o que a Tua palavra tem esta manhã para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está aqui pode se assentar. Eu queria nessa manhã falar um pouco sobre propósitos. A gente gosta muito de propósitos, né? E eu penso e eu acredito que o nosso Deus, Ele também é um Deus de propósito. Quando a gente lê toda a Bíblia, quer seja de Gênesis 1:1 até Apocalipse, o último versículo, nós vemos e entendemos que, apesar de eu e você olharmos e não entendermos a ordem de algumas coisas, a gente consegue entender que sempre há um propósito por trás de tudo. Sempre há. Até mesmo na criação, cada dia Deus criou coisas diferentes, não é verdade? Se você for ler os 6 dias da criação e tentar inverter a ordem de algumas coisas, não vai dar certo. A primeira coisa criada por Deus foi a luz. Como que Ele poderia criar os animais sem ter criado a luz primeiro? Eles não iriam nem enxergar onde estava a alimentação deles, onde caminhar, onde havia um precipício, poderiam cair ou não, porque há um propósito. E se há um propósito para a criação, para as coisas criadas, quer sejam materiais, quer sejam árvores, quer sejam pássaros, para mim e para você, que somos considerados a obra-prima de Deus, a obra-prima de Deus, ela é algo maravilhoso que somos eu e você. Há um propósito maravilhoso para que eu e você fôssemos criados. E o que mais me chama a atenção em um propósito, em especial de Deus, é que não há erro. Deus não erra. Glória a Deus. Deus não erra. Eu gosto muito de citar uma ilustração que eu li há um tempo atrás, aonde um homem estava querendo colocar em credibilidade a criação de Deus, tentando achar algum erro, tentando achar algum defeito nas coisas criadas. E enquanto ele passeava por um pomar, ele ficou olhando uma plantação de melancia e ao lado uma árvore com jabuticaba. E então ele pensou, tá aí, achei um erro. Por que uma fruta tão grande como a melancia está no chão, presa a um caulezinho tão pequeno, tão frágil? E uma árvore tão grande como essa, comportando uma frutinha pequenininha grudada nos seus troncos, nos seus galhos. E enquanto meditava, ele acabou se assentando debaixo do pé de jabuticaba e adormeceu. E logo que ele pegou o sono, que ele descansou, ele foi acordado por uma jabuticaba que caiu na sua cabeça. Então ele olha e pensa, e se fosse uma melancia? Que estrago que não iria fazer? Então, irmãos, eu e você, nós não somos obras do acaso. Eu e você, nós nascemos, fomos criados por Deus com um propósito. Ainda que porventura, lá atrás, o nosso pai e a nossa mãe não quiseram que nós viéssemos. Talvez uma falha, um descuido, um não planejamento para a nossa vida neste mundo. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe não tivessem um propósito de nos gerar, havia um propósito no coração de Deus. Então, eu e você precisamos entender uma coisa. Nós somos muito bons para fazer perguntas para Deus, como por exemplo, por que disso, por que daquilo, por que o Senhor permite? E eu penso que nós precisamos trocar talvez a nossa pergunta. Ao invés de o porquê, perguntar para quê? O que o Senhor tem para me ensinar? O que o Senhor tem para mostrar? O que o Senhor quer fazer com tudo o que está acontecendo na minha vida, na minha família e no meio em que eu vivo, ou no mundo, no planeta em que eu vivo? Talvez essa seja a grande pergunta que está na mente, no coração, nos lábios das pessoas hoje em dia. Deus, por que o Senhor está permitindo tanta coisa? E é aqui que nós entramos na história desses 4 homens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez você os conheça com outros nomes,
como Sadraque, Mesaque e Abednego. 4 homens, 4 histórias, 4 personagens que se destacaram. Por quê? Porque eles entenderam o propósito que Deus tinha através da vida deles. A história conta que eles tinham sido trazidos cativos. O povo de Israel ficou cativo cerca de 70 anos. 70 anos cativo. Mas por quê? Porque por muitos anos eles foram orientados. Deus os orientou a fazer o que era certo, a fazer o que era correto. Deus ensinou a eles o caminho a ser seguido. E da mesma forma como um Deus bondoso que ensina, um Deus de justiça também explica quais são as consequências para aquele que desobedece um princípio, um valor, uma regra, uma lei de Deus. E este povo desobedeceu e precisou passar por 70 anos de cativeiro. E é nesse cenário que nós encontramos Daniel, Ananias, Misael e Azarias sendo trazido da sua terra natal, sendo afastados da sua casa, família. Mas por que tudo isso? Porque havia um propósito para eles naquele lugar. E isso é algo muito interessante quando a gente fala de propósitos, porque Deus muitas vezes vai tirar eu e você da nossa zona de conforto para cumprir o propósito dele. Às vezes eu e você pensamos que o nosso propósito é na nossa casa, e não é, na casa ao lado do vizinho. Muitas vezes achamos que o nosso propósito é na nossa cidade, mas não é, é na cidade ao lado. Achamos que o nosso propósito é nesse trabalho, não é, ele quer algo diferente. E uma coisa é certa, quer queira ou não, eu queira, ou você queira ou não, os propósitos de Deus serão cumpridos. Se eu me recusar a cumprir com o propósito de Deus na minha vida, quem vai perder sou eu preciso entender isso. Eu perco a oportunidade de trabalhar em parceria com Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele gosta de fazer parceria comigo e com você. Olha que interessante. Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Ananias quer dizer Deus tem sido clemente. Misael quer dizer quem é igual a Deus. E Azarias, aquele a quem Deus ajudou. Só que quando eles chegam na terra da Babilônia, o rei muda os nomes deles. E alguns dos nomes que foram mudados tinham significados pagãos. O próprio nome de Daniel, aquele que significava o Senhor é o meu juiz, basta se chamar que o Deus Baal proteja o rei. O que eu quero dizer com tudo isso? O nome de Azarias foi mudado para Abednego, servo de Nego, que era o deus pagão da época. Não sei se foi o propósito do rei, mas mesmo na tentativa de mudar o nome deles, a mudança de nome não mudou quem eles eram. E a mudança de nome, e a mudança de lugar, e a mudança da situação, do ambiente em que eles viviam, não mudou quem eles eram e não mudou o propósito que Deus tinha com cada que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. Não pode mudar quem nós somos e não pode mudar o propósito que Deus tem em nossas vidas. Não pode. E eu meditava ontem, porque durante toda a semana eu fico pensando no que falar e um dia antes eu coloco no papel algumas coisas. E eu fiquei pensando o que levou esses 4 homens a se manterem firmes no seu propósito e no propósito que Deus tinha para com eles. E dentre tantas características eu cheguei a 2. Uma delas, a obediência, e a segunda, a convicção. Olha o que diz o versículo 4. A exigência do rei. Esses homens não deviam ter defeito, deviam ser de aparência formosa, deviam ter instruções, conhecimento, habilidades, porque esses homens iriam viver no palácio da presença do rei. E eu fico pensando, irmãos,
Se para cumprir o propósito do rei, porque havia um propósito do rei para aqueles homens. Havia um propósito de Deus que está acima do propósito do rei. Mas se um rei, um ser humano, limitado, como eu e você, exigiu características daqueles que queriam estar ao redor dele, você não acha que Deus, que está acima dos reis, também não exige de mim e de você alguma coisa? A gente ouve muito falar, eu venho como estou, e realmente Deus quer que nós venhamos até Ele como nós estamos. Mas tem que haver uma mudança. E essa mudança tem que ser para melhor. Para que eu e você possamos ministrar ao redor do Rei, nós precisamos ter características que sejam consistentes com aquilo que o Rei espera de nós. Será que o Rei, Jesus, será que Deus pode contar comigo e com você? Será que em mim Ele vai encontrar a mesma postura que Ele encontrou em Daniel, no versículo 8? Porque o rei queria que aqueles jovens se alimentassem. E não era somente esses 4, tinha muitos outros jovens que a Bíblia não relata quem são eles. Mas o rei queria que esses homens se alimentassem da própria comida dele. Só que a Bíblia não relata, mas alguma coisa Daniel viu naquela alimentação, naquela bebida. A ponto de no versículo 8 ele falou: Daniel colocou em seu coração, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não sei se Daniel viu alguma consagração a deuses estranhos. Eu não sei se ele viu algum ritual na comida, na preparação, no plantio. Não sei. Mas por algum motivo ele colocou no seu coração, eu não vou comer a comida que esse rei quer me dar. E a comida, a programação, eram de 3 anos. Então, um escravo, olha como isso me chamou muita atenção, queridos. Ele era um escravo. Ele chega para o eunuco e para o chefe da cozinha daquele palácio, daquele lugar. Homens que temiam ao rei, porque qualquer coisa, se olhasse em torno do rei, estava morto. E ele fala, eu quero ficar isento de comer o manjar do rei, juntamente com os meus 3 amigos. E o que a Bíblia fala? Aquele homem temeu. Ele falou, não, mas se eu não tiver comida, eu vou morrer. O rei vai se vingar em mim. Ele ganhou a confiança daqueles homens, mesmo sendo um escravo, a ponto de pelo menos eles o ouvirem e ponderarem se colocariam em prática ou não o desejo de Daniel. E aqui que entra a postura de um homem, de um jovem de Deus. A Bíblia fala no versículo 12, olha o que ele fala. Ele lança um desafio. Olha a confiança que Daniel tinha em quem ele era e no Deus que ele servia. Ele coloca no versículo 12, experimenta, peço-te, que os teus servos, por 10 dias, nós vamos comer apenas legumes, água, só isso. Irmãos, como eu ia sofrer, porque eu não sou muito fã de legumes. Só deixa eu comer legumes e água. Você consegue entender isso, irmãos? Ele abriu mão de picanha. Ele abriu mão dos manjares do rei. O que o rei comia, ele ia comer. Ele abriu mão de um filé mignon. Ele abriu mão de uma lasanha. Ele abriu mão de uma maionese. Ele abriu mão de uma sobremesa gostosa, de um sorvete. Sei lá se existia sorvete naquela época. Mas ele falou, eu não vou me contaminar. Me dá legume e me dá água. E depois de 10 dias, olhe para mim e para os meus amigos, e olhe para os demais jovens que comeram o manjar do rei, e julgue você mesmo, se é lícito manter a minha alimentação como eu quero. E o texto fala, irmãos, e eu quero ler com vocês. Versículo 13. A aparência dos jovens que vão comer o manjar do rei, e depois olha para nós. Eles concordaram, e o versículo 15. E passado 10 dias, os seus semblantes eram melhores
estavam mais gordos, a minha versão fala gordo mesmo, estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam do manjar do rei. Não é engraçado, irmãos? As mulheres quando fazem dieta, elas comem legume para emagrecer, né? Nesse caso, o legumes engordou aqueles homens. Mais do que carne, mais do que arroz, mais do que macarrão. Por quê? Propósito de Deus. Eu e você não precisamos tentar entender o propósito de Deus. Nós temos que aceitá-lo e cumpri-lo. E depois dos 3 anos, que era o prazo determinado pelo rei, depois de 3 anos, ao fim dos dias, está lá no versículo 18, se você quiser acompanhar aqui na sua casa, ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso eles permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes do que os outros. 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros. Por quê? Porque eles foram fiéis, obedientes, convictos e, acima de tudo, eles entenderam o propósito que havia em Deus na vida deles. E por conta disso, eles passam de escravos, eles passam a conselheiros do rei. Deus promove Daniel a um conselheiro do rei e, em contrapartida, ele chama os seus 4 companheiros e os 4 são promovidos. Aonde eu encontro isso? No capítulo 2 de Daniel, no verso 48. Por tudo isso, por toda a obediência, e é isso que me chama a atenção, cada vez que eu e você somos obedientes a Deus, que cumprimos com o nosso propósito, a cada dia nós crescemos e evoluímos diante de Deus. O que é crescer, ficar maior? O que é evoluir, ficar melhor? Cada vez que eu e você entendemos o propósito de Deus, Ele confia mais e mais coisas nas nossas mãos. Quando você vê uma pessoa realizando coisas grandes diante de Deus, vá conversar com ele, pergunte o que ele passou, pergunte o que ele sofreu, pergunte o que ele abriu mão para cumprir o propósito de Deus na vida dele, e você vai entender que não é de graça, requer um preço, requer sacrifício. Propósito requer sacrifício, requer renúncia. Aquele homem, no capítulo 2, verso 48, o rei, no capítulo 2, ele tem um sonho. E o rei chama todos os seus sábios, os magos, os inteligentes da época e fala: eu tenho um sonho, e eu quero que vocês interpretem. Aquele que interpretar o meu sonho vai ser engrandecido diante da minha presença. Os sábios: então vamos lá, rei, manda o sonho. Não, me diga vocês o sonho. Não parece uma ironia? Eu tenho um sonho, eu quero que você interprete, mas eu não te digo o sonho. E aqueles homens: Senhor Deus, rei, nós não sabemos se o senhor falar o sonho, a gente tem que interpretar. Ele: não, eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. E para aqueles homens foi algo impossível. Coisa difícil o Senhor nos pede, isto é impossível aos olhos humanos. Mas aquilo que é impossível aos olhos, à mente humana, é possível para Deus. E o rei, egoísta, egocêntrico, então vou matar todos os sábios. Quando Daniel ouve isso, fala: eu vou morrer. Só que Daniel se preocupou não porque ele tivesse medo da morte, porque a morte para o cristão é promoção. A morte para o cristão, como dizia Billy Graham, é a volta para casa. A morte para o cristão é como dizia o meu pai, não é o final, mas é o início. Aleluia. Ele pensa: eu vou morrer, mas vai morrer tanta gente inocente,
Tanta gente que se morrer talvez não esteja preparado para se encontrar com Deus. Os meus amigos vão morrer. Mas acima de tudo, o propósito de Deus poderia se encerrar naquele momento. E Daniel se levanta, vai até os seus companheiros e fala: entrem em oração por mim. E aqui entra a importância de uma oração intercessória. Entrem em oração por mim, porque eu vou até o rei e eu vou interpretar o sonho dele. Eu vou falar qual é o sonho dele. E eu não posso dar em detalhes qual era o sonho, mas o texto relata que Daniel chega até o rei, fala qual é o sonho e dá a interpretação. E por conta disso, o versículo 49 fala: o rei colocou Daniel, o constituiu sobre os negócios da província da Babilônia e também promoveu a Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 4 estavam às portas do rei. Daniel entendeu que sozinho ele não poderia fazer. Ele necessitou das orações dos seus amigos. E quando ele achou graça diante do rei, ele foi grato àqueles colegas. E ele os trouxe junto, porque eles fizeram parte daquele trabalho, eles fizeram parte do propósito para aquele momento. E dentre tantas coisas que eu poderia falar a respeito de Daniel, da mesma forma como ele achou graça diante dos homens, diante de Deus para cumprir propósitos, também tiveram ódio e inveja dele. E todas as vezes que você estiver debaixo de um propósito de Deus, haverá aqueles que vão dar glória a Deus pela tua vitória, mas haverá aqueles que vão querer ver a sua derrota. Haverá aqueles que não irão querer ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida e farão de tudo para te derrubar. Haverá muitos dispostos a te levantar, mas haverá muitos dispostos a te derrubar. E vocês conhecem a história. Foi feito um edito e todo mundo deveria idolatrar e se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, mas Daniel não. Porque da mesma forma como ele entendia a importância de uma obediência ao homem, ele também entendia que em alguns momentos a obediência a Deus vem em primeiro lugar. E o que acontece, vocês conhecem a história. Aqueles homens induziram o rei a jogar Daniel em uma cova cheia de leões. E cada vez que acontecia isso, eles deixavam os leões alguns dias sem comer. Se você deixar um leão um dia sem comer, irmão, já é complicado. Imagina alguns dias. E eles foram jogados. Mas sabe o que acontece? Porque Daniel ouviu a Deus e não aos homens, Deus fez com que aqueles leões jejuassem durante uma noite inteira. Deus inibiu a fome. Deus inibiu o instinto selvagem daqueles leões. Quando eu ia falar leões, tinha no mínimo 2 lá dentro. Eles não se alimentaram de Daniel. A ponto do próprio rei, o rei viu que tinha sido induzido a isso. O rei não comeu, não se alimentou, jejuou, intercedeu. E a frase do rei um pouco antes: ah, Daniel, espero que o teu Deus cuide de você. E pela manhã ele vai lá, se rastejando e fala: Daniel, será que o teu Deus teve misericórdia de você? E eu pergunto: será que Deus vai ter misericórdia de você? E o meu desejo é que a tua resposta seja a mesma que Daniel deu para aquele rei: o meu Deus me livrou da boca dos leões. Sabe qual é o resultado de tudo isso, irmãos? Esse homem chamado Daniel viveu aproximadamente, de acordo com a cronologia bíblica, entre 80, 83, 85, 88 anos. É uma média que é feita. Por mais de 80 anos, aquele homem serviu e foi fiel a Deus e ao propósito dele. E por conta disso, 4 reis pediam conselhos, orações e intercessões a Daniel. 4 reis. Cada vez que havia um problema que ninguém mais podia fazer, o que eles lembravam? Alguém manda buscar Daniel. Daniel ainda vive em nosso meio, porque eles reconheceram Deus na vida de Daniel.
4 reinados passaram pelas mãos desse homem. E da mesma forma, não muito diferente também com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu preciso correr, irmãos. Da mesma forma, eles foram obrigados a se prostrar diante de estátuas. Mas da mesma forma como o seu colega Daniel, eles também se negam a adorar, porque eles entendiam que eu e você precisamos entender: adorar somente a Deus sobre todas as coisas. Quando perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior de todas as leis, de todos os mandamentos, de tudo aquilo que Deus deixou para nós seguir, qual é o maior de todos eles? E Jesus fala: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento. Só Ele é digno de louvor e adoração. E quando colocaram lado a lado o Deus de Israel e os deuses pagãos da Babilônia, eles não pensaram 2 vezes. Não, eu não vou servir, eu não vou me prostrar, eu não vou adorar. E da mesma forma como invejaram Daniel, tiveram inveja de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando o rei fica sabendo que eles não estão obedecendo, o rei manda chamá-los. E o rei, como gostava muito deles, lá no capítulo 3, verso 15, o rei decide dar mais uma chance para eles. O rei fala, no versículo 14, o rei pergunta: vocês não vão adorar? Eu levantei uma estátua, vocês têm que obedecer. E no versículo 15, se vocês estáis prontos, vai ser tocado novamente a buzina, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles e toda sorte de música, para vocês se prostrarem e adorarem a estátua que fiz. É bom vocês fazerem isso, está aqui na minha Bíblia. Mas, se vocês não a adorarem, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E a pergunta daquele homem, ele não conhecia ainda o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sabe quem é o Deus que pode te livrar de toda e qualquer situação? É o Deus a quem nós estamos servindo. O Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. E eu fiquei pensando, nós somos muito corajosos, né? Eu sou macho, eu sou forte, nada me vence. Eu sou corajoso, Deus está comigo. A gente é muito bom para decorar alguns textos bíblicos, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aqueles homens, em contrapartida, olha a resposta deles. Era uma resposta para aquele momento. Eles poderiam falar tudo isso que eu falei, com certeza. Eles disseram: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para o rei: nós não necessitamos de responder acerca desse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não livrar, versículo 18 diz: mas se Ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos servir. Talvez, se fosse nos dias de hoje, eles poderiam cantar aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Talvez fosse a canção deles, para representar. Talvez se eles pensassem da mesma forma como pensa Jó, que perde tudo, com exceção da esposa, tudo: casa, família, dinheiro, empregados, terra, saúde, dignidade, amigos, tudo. Glória a Deus. E lá no finalzinho do seu livro ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Aleluia. Era essa a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia fala que a fornalha foi acendida e ela foi aquecida 7 vezes mais do que o normal, a ponto de os próprios soldados, os próprios homens encarregados de jogá-los na fornalha, eles morreram só de chegar perto. Mas o que acontece? Da mesma forma como Deus livrou
Daniel na cova, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Isso me chama muito a atenção. Deus não livra eu e você do problema, Ele livra eu e você no problema. Isso acontece muitas vezes. A gente pensa, Deus não me deixa passar, mas às vezes enquanto você passa que você cresce, amadurece e se torna alguém melhor e cumpre o propósito da sua vida. Glória a Deus. A gente tenta fugir de deserto, mas deserto é treinamento. A gente tenta fugir de problemas às vezes, mas problema é uma forma de Deus nos preparar, nos treinar, nos capacitar para aquilo que virá lá na frente. Aleluia. É claro que muitos problemas eu e você criamos, por negligência, por desobediência, por não cumprir propósitos. Mas muitos Deus permite que venham até mim e até você, para que eu e você possamos crescer, amadurecer e nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos nos encaixar nos propósitos de Deus. Esses homens entenderam. Nós somos muito bons em abrir Salmo 91 em nossa casa. E é um salmo maravilhoso. Mas além de abrir e de ler, nós temos que viver o Salmo 91. Porque o salmista fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor não me deixará sozinho. O Senhor passará comigo. E sabe qual é a consequência de tudo isso, irmãos? Eu encerro. O versículo 29. Um Deus pagão, um Deus que levantou uma estátua para que as pessoas idolatrassem. Quando ele vê a atitude, e o que mais me chama a atenção quando a gente lê o texto inteiro, o texto fala que o rei se levanta, dá uma olhadinha na fornalha, e ele pergunta, nós não jogamos 3? Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. E o rei pergunta, por que é então que eu vejo 4 pessoas andando dentro do fogo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que é que eu vejo o quarto semelhante ao Filho de Deus? Irmãos, eu fiquei maravilhado quando eu estava relendo esse texto ontem. Quando ele vê isso, ele fala, tirem depressa esses 3 ovos de tragam até mim. E o texto fala que eles retiraram, e o texto 27 fala, eles viram que o fogo não tinha poder sobre os seus corpos. O fogo não queimou um único fio de cabelo da cabeça deles, a roupa não se queimou, a capa não mudou, e não havia nem cheiro de fogo neles. Aleluia. Nem cheiro. Quem foi piada para não que nem eu gostava de fazer fogueira na praça, lembra? Só de ficar perto, a gente chegava em casa, a mãe já dava uma coça na gente, você ficou na fogueira, né, menino? Aquele cheiro que ficava na roupa. Eles foram jogados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais que o normal, e nem sequer cheiro de fogo eles tinham. E a consequência de tudo isso, o rei entendeu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era maior que o Deus dele. A ponto de no verso 29, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado. As pessoas precisam respeitar quem é Deus, pelo que Ele é, mas também pelo que Ele representa na minha e na sua vida. Será que nós não temos desonrado o nome de Deus? Será que nós não temos menosprezado o sacrifício de Jesus? Será que nós não temos cumprido com o nosso propósito e por isso damos um mau testemunho diante das pessoas? É um pensamento para mim e para você nessa manhã. Serão despedaçados, será feito um monturo, será destruídas suas casas, porque não há nenhum outro Deus que possa livrar como este Deus. Aleluia. E por conta disso, o texto encerra dizendo,
E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a O Deus. propósito de Deus, agora eu encerro de verdade. Propósito tem prazo de validade. Não queira que ele seja mais rápido do que ele tem que ser, ou que ele se estenda mais do que tem que se estender. O livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 1, fala que é tempo para todas as coisas e há um propósito para tudo que está debaixo do céu. Quem escreveu isso? Instrução divina do próprio Deus. Para tudo, até para coisas materiais. Até para a natureza, até para as estações do ano. Até para o rato, que a pastora não sabe porque ele foi criado, tem um propósito para ele. Até para o sapo, que eu não sou muito fã daquele bichinho, tem um propósito para ele. Até para o pernilongo tem um propósito para ele, irmãos. Que eu ainda não entendi, mas tem. Talvez alimentar uma lagartixa, não sei. E se há propósito para coisas tão simples como animais, que foram feitos para nos ajudar, nos alimentar, você acha que não haverá um propósito para mim, para você, que somos a obra-prima de Deus? Glória a Deus. Poderia falar de tantas outras coisas, mas eu encerro dizendo: há um propósito para a tua vida e para aquilo que você está passando. Se você ainda não entendeu, se você ainda não descobriu, peça a Deus e Ele vai te falar. Deus, obrigado por essa manhã e pela tua palavra. O Senhor é fiel e verdadeiro, e o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus imutável, que cumpre com aquilo que o Senhor fala. A tua palavra fala que a tua palavra ela não voltará para ti vazia. O que sair da tua boca, dos teus lábios, vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. E que seja assim na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu lar, na nossa igreja, neste bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo. Que nada nem ninguém possa impedir os teus propósitos para cada um de nós. É o que eu te peço, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.